E aí, o Thiago falou o seguinte, que a maioria das pessoas que ele viu que prosperou, não só financeiramente, mas na vida, né? Uhum. Era porque falou não para os seus Desejos. desejos. Desejos terrenos dessa terra aqui, daqui, porque ele fala de uma forma espiritual também, né? Aham, Então, tudo aquilo que a gente assume ali de desejos carnais, terrenos, a gente acaba deixando de lado para deixar de prosperar em outras áreas, porque a gente só isso. quer atender os desejos, e aí a gente deixa de atender, de fato, aquilo que é essência, que é propósito. E aí o oposto acontece com quem sempre está dizendo sim para Uhum. esses desejos imediatos. Era essa Ah, palavrinha tá. que eu queria lembrar, Sim, imediatos. satisfações imediatas, né? Isso. Porque, poxa, eu vejo lá aquela bolsa. Eu nem tô precisando, mas eu vou lá e digo sim. Ah, eu vejo um sapato, eu vou lá e digo sim. Eu vejo uma roupa, eu vou lá e digo sim. Ah, eu vejo aquele boy passar, eu vou lá e digo sim. Tudo eu digo sim. Então vai chegar um momento que eu vou me enrolar todinha. Eu vou estar Uhum. devendo, é, sei lá, nada vai preencher ali. Porque eu tô sempre dizendo sim, 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 sim. E tô falando não para as minhas prioridades. Faz muito sentido isso. E eu lembrei até de uma coisa que eu acredito que foi o Jojo que falou, que quando a gente atende satisfações imediatas, desejos imediatos, o preço a gente paga depois. Porque Uhum, agora a gente está tendo exatamente. só o prazerzinho gostoso. Só que depois a gente paga o preço. Só que em compensação, se a gente quiser um prazer a longo prazo, a gente paga o preço agora. Por É isso exemplo, aí. eu quero ter um corpo mais saudável, mais bonito. Eu pago o preço agora de fazer o Boa. treino. Uhum. Só que em compensação, eu pago agora e aí ao longo da minha vida eu vou tendo uma satisfação e um prazer a longo prazo. Exatamente, a longo prazo. A gente vive no aqui e no agora, mas a gente tem que pensar que amanhã tem um outro dia, Tem né? gente que, não, amanhã, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, vou gastar todo o meu salário do final do mês hoje. Aí ele acorda amanhã, tá vivo e sem dinheiro. Pobre. Pobre coitado, inclusive, né? Ó, forte aqui, hein? Segurou aí? Deu pra pegar aí a dica, cara? Então, olha só, fica esperto quanto a satisfações imediatas, porque ela é uma armadilha. E quando a gente cai nessa armadilha da satisfação imediata, a gente deixa de ter a oportunidade de conquistar ou de ter um prazer a longo prazo. Tá bom? Então, muito importante reforçar isso com você. Ó, tem uma frase Volta que um fala assim, ó. pouquinho. Hã? Volta só um pouquinho aí, rapidinho. É, essa Ah, parte já tá. foi? Não, acho que não. Ó, o medo de dizer não acarreta muitos problemas. Sentir-se sobrecarregado, É, frustrado, estressado. eu acho que eu passei por. Eu acho não, eu tenho certeza. Essa época. Porque. Ih, deixa eu ver. Tá ligado aí? Ih, vou ter que cortar essa parte aqui. Deu ruim. Deixa eu ver ali. Deu bem. Acho que Carregador. Agora. depois eu corto, cara. Vai dar ruim. Ainda bem que não é ao vivo, né? Ao vivo é bom pra nem estar, só vai. Vai embora, né? Deixa essa parte aí, só deixa preto. Agora deu pra cortar. Pronto. Simbora. Ó, o medo de dizer não acarreta muitos problemas, como se sentir sobrecarregado, frustrado, estressado. Tu tem passado por isso aí? Passei muito. Muito? Muito. Caramba. Era acostumada a dizer sim, 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 Aham. senhor, sim, ok, eu E faço, vai ok. acumulando. E chegou o momento que eu estava super sobrecarregada, Aham. frustrada, com raiva, eu sentia raiva, porque no final das contas eu não conseguia fazer nada para mim, sempre para os É. outros, e isso me deixava muito, muito chateada. Pra não falar outra coisa, né? É isso aí. Mas aí eu fui percebendo e fui começando a dizer não. Só que tem várias formas de dizer não, e até o final a gente vai deixar aqui para vocês algumas formas de dizer não de uma forma leve, educada e Uhum. até engraçada. Sim. Cara, e é muito legal, porque falando sobre isso de sobrecarga, normalmente a família, que eu acredito que era o teu caso, Era. não era? Era a família, ela vai te colocando cargas e tarefas e atividades e coisas que não são suas, e isso faz com que tu se sinta sobrecarregado. Só que a partir do momento que tu começa a dizer não, tu começa a se libertar desse peso, começa a se Uhum. sentir melhor, né? Sim, e a princípio, já pensou? Toda hora tu tá falando sim, 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 aí de repente tu chega com a pessoa e tu fala, não, não posso, não dá. As pessoas começam a te ver de uma forma diferente. Uhum. Primeiro vai, eu vou O que falar que tá assim, acontecendo com essa pessoa? o que que tá acontecendo? E no final das contas, a gente vai trocando Uhum. o, o medo de ser julgado, de ficar sozinho, de não agradar, Uhum. pela satisfação de que, poxa, eu tô conseguindo fazer aquilo que eu precisava.
Eu Sim. estou priorizando realmente aquilo que eu preciso e começo a delegar para outras pessoas que podem fazer no momento, né? Uhum. E eu acredito que é até importante falar sobre isso, porque às vezes tem uma pessoa te cobrando tanto, e por que que ela não faz? Se tem uma pessoa te pedindo tanto para fazer tal coisa, por que que ela não faz? Uhum. Então devolve uma pergunta para que a pessoa ela possa refletir se de fato ela também pode fazer, sabe? Porque aí a gente acaba tirando um pouco a nossa carga e tirando também esse ponto da pessoa ficar sempre cobrando. Pô, toda hora tu tem que fazer isso, por que que tu tem que fazer aquilo? E aí fica aquele peso, aquela carga, e até doloroso, para falar a verdade, hein? Uhum. Nossa, ó, todas as vezes que é aquela frase que a gente tava conversando, todas as vezes que a gente diz sim para alguém, a gente tá dizendo não para nós mesmos. Só que a gente tem que pensar uma coisa também, ó. O que eu vou perder se eu disser sim? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer no momento que chega uma solicitação, Uhum, né? É bacana saber que a gente pode ajudar alguém, que aquela pessoa pensou na gente para solucionar um problema, para resolver alguma coisa. Bacana. Mas, se eu parar de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, para atender aquele pedido, aquela solicitação, o que que eu vou perder lá na frente? caramba, essa é forte essa pergunta. Ó. Mais uma pergunta poderosa. E às vezes o que você não faz é mais importante do que o que você faz. Eu lembro disso porque, às vezes, dentro do mercado financeiro, que a gente opera em ações, né? Dentro do mercado financeiro, o que acontece é que quando tem muitas quedas, muitas altas, muita oscilação, a galera fica muito preocupada. Então, às vezes é mais importante você não fazer nada do que você tentar fazer um monte de coisa e acabar piorando a situação. Então, tá acontecendo tudo isso, cara, não faz nada. Respira, relaxa. Se tu puder fazer alguma coisa, faz. Se não puder, esquece. Para de pensar nisso, porque senão você vai piorar a situação. Bem interessante, né? Porque a Uhum. gente cai nessa ideia de que precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, precisa estar ali em movimento sempre, mas, poxa, fazer nada, tu tá fazendo alguma coisa, né? Tu tá Sim. esperando o momento certo, dá Uhum. tempo de pensar, Dá. né? De formar ali uma estratégia, alguma coisa do tipo. Então, E não reagir pela emoção, né? exatamente. Porque às vezes quando a gente fica muito ansioso, se afoba a trazer logo uma solução, acaba Uhum. agindo por impulso Sim. e acaba fazendo besteira. E quem age sempre pela emoção, é dominado pela emoção, acaba fazendo uma besteira. Uhum. E, ó, dizer sim para uma oportunidade exige dizer não para outras. E eu lembro que quando eu larguei a CLT, cara, imediatamente após eu largar a CLT, surgiram 3 oportunidades. Teve uma que a Jéssica ficou maluca, que era uma oportunidade muito melhor, com o dobro do salário, enfim, uma série de coisas boas. E quando eu falei para ela, foi engraçado, quer falar? Achei que ele tá ficando doido. Como assim? Esse homem tá recusando dinheiro, salário melhor? Não, e, na verdade, a gente já tinha clareza daquilo que a gente tinha que fazer. A gente só tinha que ter paciência e começar o processo de plantação. Porque Uhum. em algum momento a gente vai estar plantando e em algum momento vai colher, tá tudo certo. Agora, eu precisava ter foco de que se eu desviasse meu caminho para eu voltar de novo para minha rota, ia demorar um pouco. Uhum. Então eu neguei a primeira oportunidade. Depois surgiram logo outras 2. Uma para fazer marketing multinível, e eu admiro quem gosta, mas admiro não, assim, eu respeito quem gosta, porque eu não admiro esse tipo de trabalho, eu não gosto desse tipo de modelo, e tá tudo certo quem faz, eu tenho vários amigos que fazem, ok, tá tudo bem. Mas eu não curto, então neguei também mais uma oportunidade, e assim, era de um super amigo mesmo, é de um super amigo mesmo, e ele me ofereceu algumas outras vezes e eu fiquei, caramba, será que é uma oportunidade para mim mesmo? Mas eu tinha clareza do que eu tinha que fazer. E Uhum. aí eu neguei mais uma vez. Eu espero que ele fique de boa com isso. Esteja tudo bem. Esteja tudo bem com isso, tá? E depois surgiu uma outra oportunidade para empreender numa coisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia. E aí eu falei, caramba, isso aqui eu tenho certeza, é um não. Isso aqui é Uhum. um não óbvio, sabe? Então eu fui lá e disse não. E a pessoa ainda falou assim, mas Diogo, os grandes players por aí, eles investem e diversificam todos os investimentos deles e tal, não sei o quê. Eu falei, depois que eles já estão em determinado nível. Não vai comparar o palco dos caras com o teu bastidor, porque senão tu vai acabar se perdendo. Foi essa a resposta que eu dei pra ele. E aí, passou um tempo, a Acabou a gente amizade. quase que a gente parou de se Cadê? falar. Mas assim, foi um não categórico, bem claro. E quando ele tentou retrucar ali, eu dei uma resposta um pouquinho mais incisiva para mostrar para ele que, sim, eu tinha clareza do que eu tava fazendo. Eu Uhum. não tava perdido no rumo, sabe?